O edital do concurso da Caixa de 2024 está pronto. Isso nas palavras do próprio presidente da Caixa. Ele falou isso recentemente numa entrevista naquele programa A Voz do Brasil. Vamos falar então aqui sobre a preparação, o que você tem que fazer agora para se preparar e conseguir a sua vaga na Caixa, né? Estou aqui com o site da Caixa aqui do meu lado, né? A minha mãe, ela foi servidora da Caixa a vida inteira, né? Economiária, enfim, se aposentou pela Caixa. E claro que é uma instituição muito interessante para você que está querendo iniciar a sua carreira profissional, está querendo eventualmente sair da iniciativa privada. Ah, mas a Caixa não é serviço público mesmo, não tem estabilidade. Pô, pessoal, você consegue ter uma vida muito tranquila na Caixa, consegue crescer bem, como a gente vai observar aqui. E claro, né, se for do seu interesse fazer carreira, você vai fazer carreira e dá para ganhar muito bem na Caixa fazendo carreira lá dentro, ou não é do meu interesse, é algo mais temporário, é algo só para eu organizar minha vida e depois brigar por outras coisas. Também dá para perfeitamente você fazer isso, até porque você vai estar trabalhando 6 horas por dia, então dá para organizar melhor a vida, né? Dá para fazer outras coisas também. Vamos lá, vamos falar então algumas coisas importantes. Já deixem um joinha aqui no vídeo, se inscrevam aí no canal. Vamos lá, vamos ao que interessa. Queria começar só batendo rapidamente aqui, pessoal, na parte de remuneração. No site da Caixa tem essa parte aqui dos empregados, ó, e aqui tem essa parte de cargos e salários. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, aqui mesmo eles disponibilizam essa tabela de remuneração, tá? E essa tabela de remuneração, como vocês podem ver aqui do meu lado, ó, ela mostra aqui, ó, o salário que você vai provavelmente ver no edital, que é esse aqui, ó, 3.762, né? 3.762. Esse é o valor que você vai ver lá no edital. Lembrando que junto disso aqui tem os benefícios, tem auxílio alimentação, tudo mais, mas esse é o valor que você deve ver lá. Mas, como eu disse, né, uma vez que você está dentro da Caixa, sendo do seu interesse crescer, eventualmente se tornar um gerente geral e crescendo no banco, você consegue ganhar muito bem mesmo, tá? Só para dar aqui uma ideia rápida para vocês, aqui a gente tem a parte dos planos de funções gratificadas. Dá uma olhada aqui nas funções gratificadas da Caixa, tá? Aqui são as funções para quem trabalha 6 horas por dia, ou seja, ainda meio que em regime normal ali de agência e tal, né? Veja que a função gratificada mais baixa vai aumentar o seu salário em mais R$ 5.800, tá? Aumenta o salário em mais 5.800. E à medida que você vai subindo, olha só, tem funções que você vai ganhar 15 mil a mais, além daquele inicial, né? 15 mil a mais, e enfim, dá para mudar completamente a sua remuneração ainda ali dentro da Caixa, né? E aqui são as tabelas, aqui é a tabela para a jornada de 8 horas, aqui são muitos cargos aqui também de mais alto nível da Caixa, pode observar, aqui provavelmente deve ser para o presidente, né, da Caixa, um acréscimo aí de apenas R$ 57.000 a mais por mês na remuneração, aqui ó, 49, aqui deve ser tipo diretoria, essas coisas, né? E, de qualquer forma, aqui já começa em R$ 10.000, né? A primeira gratificação que você tem aqui já é de R$ 10.000. Claro, isso aqui é para quem está pensando em fazer carreira no banco, né? É interessante você saber que tem um norte, tem essa possibilidade. Às vezes você entra no banco sem pensar nisso, mas você começa a trabalhar, você gosta, você se apaixona pela coisa, você quer crescer, enfim, você sabe que você tem essa possibilidade. Mas para muitos não. Para muitos é mais ou menos olhar assim, pô, esse salário aqui, mais o auxílio, não sei o que ali, o inicial que eu vou ganhar, permite eu me manter, me bancar e pensar nos meus próximos passos? Sim ou não, né? Para muita gente é só isso mesmo, né? Bom, então vamos ao que interessa, vamos falar sobre o que você vai fazer de agora em diante. E para fazer isso, eu quero fazer direto em cima dessa prova aqui. Essa aqui foi a prova, para aqueles que não sabem, nós tivemos um concurso da Caixa em 2021, tá? Foi esse concurso aqui, foi em setembro de 2021. Esse concurso foi somente para vagas para pessoas com deficiência, mas em termos de estrutura da prova, naturalmente, a prova esperada para esse concurso agora, que também vai contemplar ampla concorrência, candidatos negros e tudo mais. Tá? Bom, técnico bancário novo, esse aqui é o cargo, nível médio, né? E olha aqui, ó. Aqui a gente tem um resumo muito legal da estrutura da prova. Basicamente, como é que vai ser a sua prova? Como é que foi a prova? E muito provavelmente vai ser de novo, tá? Porque isso aqui foi uma prova da Sesgran Rio, tá joia?
Então, a própria Sesgran Rio que organizou, e claro que é muito importante que você resolva essa prova aqui. Mas foi uma prova aqui, ó, que teve uma redação, a gente já vai ver o tema, vamos pensar um pouco sobre isso, e mais 60 questões objetivas para você resolver. Veja que as questões foram divididas assim, ó, a gente tinha 10 questões de português, valendo 1 ponto cada, mais 10 questões de matemática financeira, também valendo 1 ponto cada, outras 10 de conhecimentos bancários, valendo 1 ponto cada, e aqui eu preciso chamar a atenção de você. Percebeu que conhecimentos bancários não vale não vale mais do que as outras matérias? Veja, conhecimentos bancários, pessoal, às vezes o pessoal fica, não, agora eu vou fazer concurso da Caixa, eu tenho que me matar de estudar conhecimentos bancários, é a única matéria que importa na minha vida. Pelo contrário, conhecimentos bancários vale o mesmo tanto que a matemática financeira ou o português, ó, 10 pontos cada aqui, tá vendo? 10 pontos cada. Não é que você tem que ficar estudando só conhecimentos bancários, não. É claro, provavelmente se você não estuda para a área bancária, essa matéria vai ser uma novidade para você. Mas você tem que dar atenção a ela e tem que dar atenção às demais também. Não dá para ficar em cima só de conhecimentos bancários, não. E pode ver aqui, ó, tivemos a parte de conhecimentos específicos com mais 5 questões aqui de probabilidade estatística, com 5 pontos. Aqui talvez seja o pior custo-benefício, né? Probabilidade estatística, porque são poucos pontos e são matérias que a gente sabe que são mais difíceis. Temos ainda aqui, ó, informática, mais 10 questões, tá, de informática, e tivemos mais 15 de atendimento bancário, essa sim com peso maior do que as demais, né? Então a matéria com maior peso foi atendimento bancário, mas ainda assim, eu quero que vocês observem o seguinte, não tem nenhuma matéria aqui que se destaca completamente das demais, tá? Porque mesmo o atendimento bancário com 15 pontos, não é uma diferença tão grande em relação às outras que têm 10 pontos. É importante, vou dedicar um tempão aqui para atendimento bancário e deixar as outras mais ou menos? Não dá, não dá. Do jeito que é essa prova da Caixa, você tem que tentar distribuir bem o seu tempo para cobrir bem todas as matérias, para não ficar deficitário em nenhuma delas, tá? Tem que tomar muito cuidado também com probabilidade estatística, porque essas são poucas questões e é um conteúdo que geralmente para muita gente é difícil. Não acho que você necessariamente tem que abandonar esses assuntos, mas é claro que você precisa dosar o tempo que você vai gastar com esses assuntos, tá? E só para mostrar rapidamente aqui para vocês, então, né? Na prova, ó, você pegava lá o caderno da prova, a primeira coisa que vinha já no caderno era a redação. Eu gosto disso, tá? Não que você tenha que fazer a redação de início, eu não faria a redação de início, mas eu gosto da ideia de você já ter a redação disponível aqui, porque senão você vai ter que folhear até lá no final. Eu recomendo sempre que você faça isso. Vai começar a prova, a primeira coisa que você faz é olhar o tema da redação, para você já ir meio que refletindo sobre aquilo enquanto você faz a sua prova. Nesse caso aqui, ó, sobre o que foi, né, a redação. Foi sobre isso aqui, ó, política de segurança e informação. Olha a frase que você tinha que trabalhar, ó. De que modo a proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa? Se for o caso, pausa o vídeo aí e tenta pensar rapidamente sobre o que você falaria se viesse isso daqui. Né? Você ia falar sobre o quê? De que modo a proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa. Reflita sobre isso. E, claro, você precisa se preparar para esses assuntos. E eu já adianto uma coisa, tá? De observar aí a Sesgran Rio há algum tempo, no concurso do Banco do Brasil também, observando os temas de discursivas, né? Reparem que os temas de discursiva que a Sesgran Rio traz nos concursos bancários geralmente têm a ver com o universo da organização, da instituição bancária, tá? Geralmente não são temas completamente dissociados. Um provérbio. Eu lembro que a FCC costumava fazer umas provas assim. Ela pegava um provérbio qualquer e você tinha que falar sobre aquele provérbio. Que às vezes não tinha nada a ver com o órgão em si. Aqui não. Aqui você temos como esse. Segurança da informação, proteção de dados dos clientes é uma coisa super importante para a instituição bancária, né? E o banco quer que você entre e que você saiba falar sobre isso e que ele perceba que, poxa, não, essa pessoa está entrando aqui com a cabeça correta, com a cabeça que a gente está buscando, alguém que realmente vai valorizar e vai seguir as nossas políticas de segurança de informação, tá? Então, essa que é a ideia aqui da prova, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. E só passando aqui rapidamente aqui sobre alguns conteúdos do edital, tá? Só para a gente já viu quais são as matérias, né? Mas aqui, assim, só para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, nos conteúdos do edital,
em alguns conteúdos aqui que eu queria comentar com vocês, em particular a parte de exatas, porque, para aqueles que não sabem, né, eu sou professor dessas matérias de exatas há muitos anos e acho que eu tenho facilidade para explicar ou para orientar vocês aqui em como se prepararem para esses assuntos tão enjoados, né, tão complicados. Vamos lá, deixa eu deixar o edital ainda maior aqui. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Na matemática financeira, vou começar por ela aqui. Qual que é o cuidado aqui, tá? Veja o que cai. Basicamente, você precisa conhecer de juros simples e juros compostos, tá? Então, os primeiros dois temas, a parte inicial aqui, ó, que tem a parte aqui de PA e PG e tal, tudo isso aqui é meio que para te dar uma base, mas o que a gente espera mesmo de cobrança mesmo para valer na prova é isso aqui, ó, juros simples e juros compostos. Esses dois aqui você tem que ter um domínio muito legal sobre esses dois. Fora isso, desconto simples e composto, tá? Juros simples, juros compostos, desconto simples, desconto composto. O desconto é meio que uma operação inversa aos juros, né? E aí os sistemas de amortização, que são sistemas utilizados ali para cálculo de financiamento, as parcelas de um financiamento. A Caixa Econômica, vocês sabem, ela se destaca em particular pelo financiamento habitacional. O financiamento habitacional é feito predominantemente aqui no sistema SAC, mas existem vários outros empréstimos que você vai fazer que vão ser no sistema Price. Qualquer financiamento que você pega na Caixa, que você vai pagar parcelas iguais, vai ser o sistema Price. Qualquer financiamento que você pegar, que você vai pagar parcelas que geralmente são maiores no início e vão diminuindo ao longo do tempo, aí a gente vai estar falando do sistema SAC, financiamento habitacional sendo o principal exemplo aqui. Tá? Então é o seguinte, na matemática financeira, qual que é o problema aqui, qual é o cuidado que você tem que ter? É muito importante ter domínio da matemática básica. E eu sei que é esse que é o ponto pior, a maior dificuldade é essa, tá? É o domínio da matemática básica. Eu vou até deixar linkado aqui na descrição do vídeo, um vídeo meu, uma aula gratuita minha, que está aqui no YouTube, 3 horas de duração, e essa aula, o nome dela é Matemática Sem Calculadora, porque é o que você precisa para você poder trabalhar matemática financeira. Porque o que eu observei ao longo do tempo? As pessoas querem estudar matemática financeira lá para a Caixa Econômica, só que você pede para a pessoa fazer uma conta básica de porcentagem e ela não consegue. Você pede para a pessoa fazer uma divisão de números com casas decimais, ela não consegue. Elevar um número com casa decimal a uma potência, a pessoa não consegue. Levar 1,5 ao quadrado, a pessoa não consegue fazer. Ou demora muito, né? Ou faz, mas faz com muita insegurança. Então, vale a pena você trabalhar a matemática básica primeiro, garantir que você sabe fazer continhas à mão, as continhas básicas mesmo, somar, dividir, multiplicar, tal, só que fazer à mão, com números exatos, com números decimais, assim por diante. E aí sim, você pega a matemática financeira, porque a matemática financeira em si, ela não tem grandes segredos, é um conteúdo que você tem que aprender, você vai entender ali, pô, são essas as fórmulas aqui, como é que eu uso cada uma, não sei o quê. Só que sem a matemática básica, você não vai sair do lugar, tá? Então, queria deixar essa dica aqui para a matemática financeira. Agora, vamos lá. A gente tem a parte aqui de conhecimentos bancários, que eu não vou ficar gastando muito tempo, mas percebam o seguinte, conhecimentos bancários é uma matéria muito grande, beleza? É um conteúdo grande, mas vale o mesmo tanto que a matemática financeira, que o português e também que a informática, tá? Mesmo tanto, 10 pontos cada uma. Agora vamos lá, probabilidade estatística, pessoal. O que nós temos aqui que pega um pouquinho mais, tá? Primeiro aqui, ó, a gente tem essa parte inicial, representação tabular e gráfica. Isso aqui é para você saber ler uma tabela, ler um gráfico. Isso aqui, dificilmente você vai ter uma questão de prova sobre isso. O negócio é que as questões dos outros assuntos, por exemplo, a questão para você calcular uma média, ela vai te mostrar uma tabela ou vai te mostrar um gráfico e a partir daquilo você vai ter que calcular a média conforme foi solicitado. Você não vai ter uma questão mesmo de prova sobre isso, tá? Em regra, não. Aí você tem aqui ó, as medidas de tendência central. Aqui é onde você vai estudar principalmente essas aqui, ó. Média, mediana e moda são as coisas mais importantes para você. Tem que saber como é que calcula cada uma, como é que usa cada uma, tem que entender as propriedades de cada uma, porque às vezes tem questões que você vai resolver não fazendo conta, mas de uma maneira até mais teórica, sabendo uma propriedade e não exatamente fazendo um cálculo, tá? Aí nós temos ainda as medidas de dispersão, e aqui os mais importantes aqui são esses, né? Variância e desvio padrão, e o coeficiente de variação, que é simplesmente aqui uma relação entre média e desvio padrão, tá? Continuando aqui, aí a gente tem a parte de probabilidade, que
aqui tem que treinar bastante, tá? Probabilidade, no final das contas, probabilidade é quase que uma fórmula só, é uma coisa só que você tem que saber, que é uma divisão, basicamente, uma probabilidade, é sempre um cálculo de divisão. O problema é que, às vezes, é difícil de encontrar quem vai ser o numerador e quem vai ser o denominador daquela divisão. E aí a gente tem essa parte de probabilidade condicional que, sinceramente, para as questões de prova sobre esses assuntos são relativamente simples de se resolver, desde que você tenha estudado esse assunto. Tem uma parte mais teórica aqui para você saber diferenciar o que é uma população e o que é uma amostra, o que é um censo e uma amostragem, tá? Esse tipo de coisa. E a correlação, olha, correlação linear, do jeito que ela vem no edital da Caixa, a gente espera uma cobrança, às vezes até um pouco mais teórica do que uma cobrança de cálculo mesmo. Mas é importante que você saiba, né, o básico ali, como é que você calcula uma correlação. Tem alguns casos ali que são relativamente fáceis de você pegar. Tá? E no caso de correlação, a parte teórica é muito importante. Você entender que a correlação ela vai de -1 a +1, que uma correlação forte ela é muito próxima de -1, muito próxima de +1, uma correlação fraca é muito próxima de 0, e assim por diante. Ter esse tipo de domínio é muito importante, porque tem várias questões de prova que você vai resolver sem fazer conta, você vai resolver só com base nesse entendimento teórico mesmo desses assuntos. Tá joia? Espero ter ajudado aí na preparação de vocês. Vamos estudar firme para a Caixa Econômica. Se você quer estudar para a Caixa, quer estudar para outros concursos de alto nível e quer a minha ajuda, manda mensagem para minha equipe. O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E vai ser um prazer acompanhar você aí na sua preparação da agora em diante. Um abraço, valeu, até mais.